Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre 9 jogos, então não vai ser só uma mordida, vão ser 9 mordidas. E por que eu estou fazendo isso, né? Para ver se eu consigo colocar o máximo de jogos possíveis em 2025 para esses vídeos não entrarem muito por 2026, né? E aí eu resolvi juntar por categoria algumas coisas. E a categoria de hoje é card games, né? Jogos de cartas, né? Não são necessariamente carteados, né? Tipo só jogos de vaza ou de escalada e tal, mas são jogos que usam quase que apenas cartas, né? Alguns têm outros componentes e tal, mas de modo geral são jogos focados em cartas, né? E aí eu vou listar esses 9. Vou já avisar que eu estou seguindo uma ordem do pior para o melhor, certo? Então o pior jogo vai ser o primeiro e o melhor jogo vai ser o último. Então você já sabe aí como é que eu ranqueei. Vá observando e fazendo suas comparações aí mentalmente. Então, deixando de enrolação, vamos começar pelo número 1, que é Unstable Unicorns, né? Que é um jogo aí, Take That, de coleção de unicórnios, né? Você vai baixando unicórnio à sua frente. Quem juntar X unicórnios, não vou lembrar quantos, né? Ganha a partida. Então, é uma corrida por unicórnios. Joguei só uma vez, né? E eu achei o jogo parecido com Munchkin, que basicamente quem ganha, né? Porque todo jogo de Take That com informação aberta do objetivo é assim. Então quem vai ganhar vai ser a pessoa que conseguiu chegar na vez dela e as outras não possuem mais recursos para sacaneá-la, né? Então supondo lá que está todo mundo faltando, todo mundo não, mas sei lá, 3 pessoas faltando um unicórnio para vencer. Aí o primeiro que vai tenta e aí é bloqueado. Aí ele tenta mais uma vez e tal, e não consegue. Aí o segundo que vai tentar, é bloqueado. Aí quando chega na vez do terceiro, ninguém mais tem carta, ou então ainda tem, aí ele tenta e não consegue, ele dá a volta, né? Aí fica nessa, até alguém conseguir baixar as cartas que precisa sem ser bloqueado, né? Então sem haver um esforço conjunto da mesa para a pessoa não vencer. Eu acho esse tipo de jogo muito sem graça. Ele se alonga, né? Assim, por causa disso. Ele não se alonga tanto quanto o Munchkin, então ele vai ter um fim eventualmente, porque um pouco diferente do Munchkin, não é tão fácil, você não perde as coisas tão fácil, né? Em Munchkin você morre e você perde as coisas e tal. Aqui isso não acontece, então termina que o jogo tem um fluxo um pouco mais rápido e uma duração menor, né? Mas ainda assim, chato, entediante, sem graça, né? Vou mostrar aqui a imagem que eu até esqueci. Então basicamente aí, ó, um baralho de cartas, não tem mais nenhum outro componente. E você está tentando colecionar esses unicórnios aí. Beleza? Então esse foi o primeiro jogo de hoje. Vamos para o próximo. Agilizar aqui, senão não termina. Então o próximo é o Hanami Koji. Vou já mostrar a foto para não esquecer. Ele é um jogo de apenas 2 jogadores. Joguei 4 partidas desse aí, porque eu queria gostar desse jogo. Queria assim de verdade, muito. Por quê? Porque ele, além de ser um jogo de 2, ele tem esse conflito assim meio que parecido com Battle Line, que eu adoro Battle Line. E ele ainda tem, para completar tudo isso, uma mecânica que é de split e o choose, que basicamente é o quê? Você vai ter ações, aí várias ações são no sentido de que você pega um grupo de cartas da sua mão, divide em 2 grupos e o jogador vai ter que escolher um deles e você fica com o que sobrou. Então eu gosto dessa mecânica, né? Eu acho uma mecânica interessante e eu jurava que Hanami Koji eu ia achar muito bom. Eu consigo ver a inteligência do jogo, né? Ele tem um certo caráter de, digamos assim, esperteza, né? De criatividade, de ser um jogo inteligente, só que não rodou comigo, porque ele é um jogo micro. Então ele, como é que é a configuração do baralho dele? Vai ter, se eu não me engano, 3 naipes de 2, 2 naipes de 3, um naipe de 4 e um naipe de 5. Como assim? É a quantidade de cartas que existem. Então o naipe de 5 vai ter 5 cartas, certo? E aí para você ganhar controle de uma geisha, você tem que ter a quantidade de cartas maior do que a do oponente, né? Então no naipe que tem 2, você vai ter que pegar as 2 cartas para ganhar o controle, ou ter uma e a outra não está em jogo, né? Não tem entrada em jogo. O que pode acontecer porque a gente pode descartar cartas da partida e vai sobrar uma carta no final. Uma carta do jogo sai no final, né? Assim, fica sobrando, né? Ninguém usa. Então dá para ganhar uma geisha dessa de força 2, digamos assim, né? Com uma carta só. É possível, sabe? E não é tão difícil assim isso acontecer porque você descarta a carta, não sei o que e tal. Mas bom, aí tem a carta de 5, que para você conquistar você precisa de 3, né? Então de 2 e o cara não ter o, né? Por aí vai, meio que deu para entender a ideia, eu espero, né? Mas mostrando aqui. Basicamente no jogo tem essas 4 ações lá em cima, que são esses quadradinhos, você escolhe uma das 4, né? Executa e aí vai fazendo isso você e o oponente indo e voltando, né? E o objetivo do jogo é você juntar, se eu não me engano, são 11
de força de geisha, ou é 9, ou é 9 ou é 11. Eu tô achando que é 11. Pode ser que seja 10, não vou lembrar direito. Mas você juntar a quantidade lá de força, que basicamente a geisha de 5 vale 5 pontos, e a geisha de 2 vale 2 pontos. Ou você conquistar 4 geishas. 4 geishas quaisquer, né? Ou é 4 geishas quaisquer ou 5 geishas quaisquer. Não vou lembrar dos números, certo? Já faz algum tempo que eu joguei. Mas basicamente eu achei que é um jogo de muito de contar carta. Eu não gosto de ficar contando carta, então eu tenho que saber o que eu tenho na minha mão para tentar deduzir o que o oponente tem na mão dele. E existe um universo muito finito de cartas, muito pequeno de cartas, que aí você conta a carta, né? Você vai contando, então o oponente tem essa, talvez ele tenha escolhido essa, nananã, e assim você vai montando sua estratégia. E por conta disso gera muito AP. Se você quiser jogar esse jogo bem, você vai ter AP. Ou então você vai de gut feeling, né? Assim, de sentimento, né? E vai dar ruim, porque eu tentei fazer isso e tomei uma surra, né? Então eu só consegui me aproximar da vitória contando carta e contando muita carta, assim. Então se eu não tenho toda a jogada, contando carta. E isso, o jogo não termina numa rodada só, isto é, a pessoa usar 4 ações, vai rolar as 4 ações e se ninguém vencer, rola uma outra partida, né? Dura o mesmo, só que tem uma progressão, porque tipo, se eu ganhei a de 5, ela vai ficar para mim, e aí para eu ganhar ela é só manter o empate. Então eu preciso mais ganhar para conquistar de novo ela, porque ela já é minha, certo? E aí é nesse momento que o jogo se torna um pouco mais interessante e as decisões mais legais e tal, mas ainda assim não gostei, né? Quero jogar outras vezes, né, para ver se eu consigo encontrar um jeito de curtir o jogo, mas a priori não estou gostando, certo? Então esse é o Hanami Koji. Fuji Flush, esse aqui é metade da tela. É basicamente um jogo, ele é como se fosse um jogo de escalada, só que é uma escalada que é competitiva, mas tem um aspecto de cooperação. Então você pode perceber aí que o baralho é dividido de 2 a 20, né? Sendo que as cartas, quanto menor, mais quantidade tem. Porque digamos que na minha vez eu joguei um 2, a pessoa ela pode jogar um 3 e ganhar de mim. E aí eu descarto meu 2 e compro uma nova carta. O objetivo é você se livrar das cartas da mão, né? Então é um jogo de shedding, né? De vaziar a mão. Só que se ele jogou um 2, ele se junta a mim. Ele vira um time comigo. E aí a gente tem um 4, não tem só um 2. Entendeu? É essa lógica, então a carta 20 é a carta mais forte, mas só tem uma delas. Deixa eu tirar da tela aqui. Né? Mas só tem uma delas, assim como outras também só tem uma delas, mas aí basicamente o jogo é você meio que formar equipes durante a partida. A dinâmica é engraçada, certo? Por isso que esse jogo não é o último. Mas ela não se sustenta. Eu achei, né? Especialmente quando chega na última carta. E aí você fica muito dependente de sorte de ou alguém jogar uma carta igual que você tenha, né? E aí você joga junto e se reúne para vencer alguém, não sei. Ou você tem uma carta muito grande e você não tem controle porque você só fica com uma carta na mão e aí você fica usando ela, aí se alguém lhe vencer você descarta ela e compra nova. Então fica muito de sorte o jogo. Aí isso, lógico, gera uma mecânica de catch-up mais ou menos, mas é um jogo meio que jogado quase que no automático, né? Lógico que ele tem decisões, eu vou jogar o meu 2 agora e juntar com alguém, ou eu vou jogar o meu 20, não sei, sabe? Tem algumas decisões, são poucas, mas tem. Só que no final das contas o jogo meio que joga sozinho. Então por isso que está nessa posição. Só não está mais abaixo porque nesse eu me diverti. No Unstable Unicorns eu não me diverti. No Hanami Koji eu me diverti temporariamente. Tipo, em alguns pontos da partida eu tive... As decisões são interessantes, certo? Só que o tanto de AP que tem aí me deixa enfadado assim. Mas o Fuji Flush eu me diverti. Joguei a partida, foi engraçado. Mas não tem interesse em jogar de novo, né? Beleza? E aí vamos para o próximo. O quarto jogo é o Myriant Pets. O Myriant Pets é um jogo aí lançado pela Ludofan, né? Ele não é nacional, apesar da arte eu acho que é nacional. E ele é uma reimplementação de um jogo já mais antigo, né? E achei o design gráfico do jogo horrível, né? É muito feio. Além de ser feio, as cores dá para confundir um pouco. E além disso tudo, o naipe só tem um dos cantos da carta, o que se a pessoa abrir de um outro lado não vai funcionar. E além disso tudo, o número é gigante. Então se você conseguir ver aí, você vai ver que o número é gigante, o que faz com que você abra muito sua mão. E ao abrir muito sua mão, se você tiver uma coleção grande de cartas, que é o caso de no começo, não sei quantas cartas ficam, mas tipo 10 cartas, você vai abrir e vai ficar fazendo um leque quase que 180 graus, assim, sabe? É muito ruim de segurar, é muito ruim de visualizar as coisas. Então não gostei do design gráfico. Além disso, eu não gostei do jogo em si. Ele é um jogo que você demora bem pouquinho para entender, mas uma vez que você entende, ele fica manjado, né?
que é basicamente você faz uma sequência, não faz uma sequência, isso é, você joga uma carta só, e outro jogador pode jogar uma carta só em vez de você e tal, ou você forma um pazinho. Aí esse pazinho pode ser ou do mesmo naipe ou do mesmo número. E aí quando você faz isso, você força o outro jogador a ter que jogar 3 do mesmo número ou do mesmo naipe para vencer você, né? Então termina que é um jogo de você saber o momento certo de quando usar essas cartas, e aí não fica tão difícil saber qual é o momento certo. E uma vez que você pega, fica manjado, e aí se todo mundo da mesa pegar, vira um jogo meramente aleatório da mão que chegou, sabe? Então não curti. Eu não sou fã de carteados assim no modo geral, mas eu até gosto de jogos de escalada. Tipo, entre vaza e escalada, eu prefiro muito mais escalada. Só que esse aqui, pra mim, errou rude, muito chatinho, muito sem graça, certo? Aí o próximo, que é um jogo de vaza, né? É o Three Chapters, o 3 capítulos. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para não ficar um pedaço da tela. E basicamente o jogo ele vai ser cartas numeradas aí de, sei lá, 1 a 50, eu acho, né? E você faz um draft inicial para definir sua mão. E aí, deixa eu tirar. Após definir sua mão, você vai jogar uma carta por vez, como se fosse uma vaza, como se fosse não, é uma vaza, só que não tem naipe, então vence quem jogou a maior carta. E aí se você vence uma vaza, você ganha uma estrela, que é a melhor pontuação que tem, e o resto das pontuações você vai ganhando de acordo com a combinação de personagens na hora da vaza que você jogou. Tipo, se eu joguei uma princesa e o cara jogou um príncipe, ele ganha ponto e eu ganho ponto, sendo que o ponto não é a estrelinha, é tipo um coração ou uma joia preciosa lá, não sei o que valem menos do que a estrela. E depois, ao final da partida, você vai juntar tudo que você jogou e ver o seu set collection disso aí. Então você vai vai ver a pontuação deles de final de jogo de acordo com o que você teve. Então a parte do draft é bem importante porque isso vai definir, né, o que você vai ter no final da partida, né? Então é um jogo de vaza sem seguir e só com número. Eu acho até legal essa ideia. Já tem outros jogos que são assim que eu achei mais interessantes do que esse. Só que eu achei aqui o desbalanceamento muito esquisito. O balanceamento, na verdade, é muito esquisito. Que eu achei desbalanceado, no caso, né? Porque existem cartas, sei lá, a quarta 40 é muito mais forte do... Não sei se é a quarta 50, acho que é 50 o dragão. Ele é muito mais forte do que a carta 49, sabe? E aí tem algumas cartas que não estão... Tipo a carta 2, eu estou chutando, sabe? A carta 2 tem uma habilidade muito pior do que a carta 3, quando ela deveria ter uma habilidade melhor, né? Porque ela está abaixo, sabe? Então tem umas coisas que ficaram meio off, assim, meio sem sentido. E isso fez com que eu não gostasse do jogo. E é um jogo claramente que beneficia você conhecer o baralho. Então é um jogo que requer múltiplas jogatinas para você pegar o que tem no baralho e saber o que fazer no draft, né? O que para mim não faz o menor sentido em um jogo muito leve. Ele é um jogo muito leve para ter esse metagame, sabe? Não vi sentido. E esse aí foi o 3 capítulos, não gostei. Vamos pro próximo. Esse aqui é o Kotal, não sei se eu estou falando certo, eu acho que não. E ele é a versão de cartas, porque ele tem um jogo que é a versão que usa esse dragãozinho que você está vendo aí, meio que para formar um dragãozinho, e lá tem as cores. Aí aqui o pessoal colocou só cartas e aí deixou o jogo com uma dinâmica um pouco diferente, apesar de usar ideias similares, certo? Então basicamente é um jogo de set collection, né? Que você está tentando cumprir objetivos. E aí a graça do jogo é que esses objetivos você vai pegando e tentando compor ele. Só que aí colocaram um take that no meio do jogo, que basicamente você pode roubar os objetivos do amiguinho. Só que você só pode roubar o da esquerda e da direita. Então ele é um take that com vergonha, digamos assim. Porque ele quer colocar um negócio que é dedo no olho, mas aí evita das coisas funcionarem direito. Como assim? Digamos que eu peguei um objetivo e esse objetivo para mim casa muito bem com minha mão e eu com certeza vou cumprir ele. Aí o meu vizinho rouba de mim, porque ele também tem um negócio lá, roubou. E aí o vizinho do meu vizinho rouba de mim também. E aí quando chega na minha vez, eu não consigo roubar do meu vizinho, do vizinho, porque ele está muito longe de mim. Então, sabe, existe um fluxo do objetivo, dependendo do que aconteceu, que quebra a noção do take that. Rapaz, não é para ficar um roubando do outro, não? Se é para ficar roubando do outro, deixa eu roubar do cara lá, ele não roubou de mim, que roubou do outro, né? Mas não deixa, o jogo restringe você. Então ele para mim é um take that com vergonha, o que faz com que ele fique pior do que um take that, né? Porque se o take that, o jogo é de take that, e ele se envergonha de ser isso e coloca restrições esquisitas que dificultam o fluxo e dificultam o take that, e dificultam inclusive a justiça na mesa, né? Então eu não posso me vingar da pessoa porque ela está longe de mim demais, né?
e chegou até ela o objetivo que era muito bom pra mim, e agora não tem nenhum objetivo que preste na mesa, aí não tem nem sentido eu roubar o objetivo de um camarada lá, só pra dar o take that, sabe? Então acho que o jogo não funcionou bem, especialmente por conta dessa mecânica, né? Já era um negócio muito arbitrário assim, e que não funciona legal, porque pode acontecer do meu vizinho da diagonal, né, o que está muito longe de mim, ter um objetivo que funciona muito bem para mim, enquanto que os meus vizinhos imediatos não tem nada. E aí, sabe, dá aquela travada no jogo que soa arbitrária, você não consegue otimizar as coisas por causa disso, você não consegue fazer um take that que faça sentido por causa disso, sabe? Então gerou um sentimento de estranheza e de que o jogo se contém, né? E ele se contém, parece que ele tem medo de ser um take that de verdade. O que eu não gosto, mas aqui ficou ainda pior, né? Então, além disso, né, acho que apesar do esforço, a iconografia é um pouco confusa, né? Porque depende da orientação, então, tipo, se eu tiver com uma carta pra mim, então o meu jogador vai ter que meio que, sabe? Então dá um pouco de confusão, porque a ordem das coisas importa. E eu construo o meu bicho desse jeito, aí você tá olhando do jeito invertido, aí você pode ficar perdido achando que quando você pegar vai dar certo pra você. Mas aí não vai dar certo o objetivo, porque tem que ser naquela ordem em específico, sabe? Então achei ruim o design gráfico, não é ruim, né? Mas um pouco confuso, sabe? Então esse foi o 4, mas pelo preço que estava saindo na Amazon vale até a pena, né? Desse jogo. Ele não é um jogo horrível, né? Mas, e assim, para quem gosta de Take That e para quem não ligar para isso aí, né? Pode achar ele legal, porque ele tem umas ideias boas, sabe? Então ele falhou para mim nesse aspecto de tentar ser um Take That sem ser e tal. Ficou esquisito, ele ficou sem identidade o jogo. O próximo jogo é o Force Shuffle. Sim, todos os jogos aqui que eu citei, eu joguei só uma partida, né? Exceto o Hanami Koji, ou Hanami Koji, não sei como é o nome. Agora o Force Shuffle eu joguei 2 vezes, justamente para eu ter uma noção se eu gostava ou não do jogo. E a conclusão que eu cheguei é que eu não gostei. Não achei horrível, né? Mas não gostei. Ele é um jogo claramente para 2. A primeira partida eu joguei com 2, a segunda com 4. Ao jogar com 4 existe somente um delay, né? Só demoram as coisas, aumenta o downtime, você tem que, né? Tem o AP da galera, não sei o que, e não gera uma interação interessante porque você não interage com a mesa do oponente. O máximo que você pode fazer é pegar cartas que ele gostaria e só, né? E aí, como é 4 pessoas na mesa, fica um pouco ruim de você ficar fazendo isso, porque você vai ter que olhar para coisas de 3 pessoas. Aí é meio chato você olhar para o seu jogo, para o jogo de 3, para pensar no que pegar, e aí vai terminar que você vai fazer Kingmaker meio que sem querer. Então é um jogo para 2, certo? Force Shuffle é para 2. Quer jogar com mais gente, jogue, mas não faz sentido jogar com mais gente. Pois bem. E basicamente ele é um jogo de combo. Deixa eu mostrar aqui na telinha, né? E você vai estar pegando essas árvores e colocando coisas ao redor dela. Então as cartas elas podem ter ou uma carta de árvore, né? Que é essa maior zona, que está bem central aí em alguns lugares. Ou a carta que tem a parte superior e inferior, ou a carta que tem a parte da esquerda e a parte da direita. E aí você vai colocando cartas lá. Ele tem uma dinâmica legal, que você para baixar uma carta você tem que gastar a carta da mão. Essas cartas que você usou da mão vai para a mesa, e aí é bom que o oponente pode pegar essas cartas de você e gera uma dinâmica legal. Eu achei todo o conceito do jogo interessante. Para mim ele pecou no balanceamento. Existem combos muito mais fortes do que outros, e por consequência cartas muito mais interessantes do que outras, de você se ter. Então, às vezes, e o pior é que ele tenta balancear isso, diminuindo a quantidade de cartas, né, que existem das cartas que são boas, das cartas que claramente são interessantes. Então tem uma carta lá acho que é do Guaxinim, não sei, parece que só tem 2, que você pode baixar toda a sua mão, acho que não é Guaxinim não, mas bom, tem um bicho lá que você pode baixar toda a sua mão no mesmo turno. Então isso é muito bom, porque você junta o máximo de cartas que você pode, e aí você baixa, sei lá, 6 cartas num turno só, sabe? Ou então 5 cartas num turno só, um bocado de carta. Isso poupa tempo, porque toda jogada que você faz de baixar carta, você gasta uma ação, né? Então isso poupa muito tempo e otimiza demais o seu negócio. Mas aí botam 2 cartas dessas no jogo. Aí o cara pegou lá, o cara pegou aqui, comprando num puro acaso. Aí eu que tenho uma mão que está planejada para essa carta, digamos assim, eu não consigo, sabe? Aí pra mim fica muito esquisito você querer balancear um jogo colocando menos da carta forte, que ela fica mais forte ainda, né? E mais aleatório ainda, tipo, a pessoa que pegou teve muita sorte de ter pegado ela e vai se beneficiar muito mais do que se tivesse múltiplas cópias daquela carta lá, entende? Não gostei desse fator, né? E aí por consequência, se você for fazer um combo que é difícil de fazer, você não consegue porque faltam cartas, e às vezes esse combo, apesar de ser difícil, não é tão forte quanto um combo mais fácil, né? Por exemplo, o combo de morcego é muito mais fácil de fazer,
Eu comecei a partida pensando numa estratégia e aí mudei no meio da partida para fazer o morcego e consegui mais da metade dos meus pontos com os morcegos. E a minha estratégia inicial flopou, mas se ela tivesse dado certo, eu não teria feito tantos pontos quanto os morcegos. Entende? Então ela é mais fácil de fazer, mas é mais difícil de fazer, mas é mais fraca. Né? Então, para mim não ornou. Acho que faltou um dev maior nesse jogo aqui para ele ficar funcionando melhor. Certo? Esse é o Forest Shuffle. Aí depois dele vem o Winter. O Winter que é meio que um jogo abstrato, só para 2. Né? Então basicamente você está jogando cartas, tentando fazer meio que um conjunto de 4 flocos de neve aí da sua cor, para colocar o seu pitoco lá, e o seu pitoco ele bloqueia a saída dessas cartas, então ele está meio que segurando as cartas lá. E a ideia meio que essa é você se manter no tabuleiro o máximo tempo possível e não se autodestruir. Então, no primeiro momento do jogo, você está baixando cartas e colocando essas pecinhas. Então é importante você colocar esses tokens seus, né? Porque você depois vai ter que ficar removendo eles se você não conseguir fazer jogadas, que é basicamente remover cartas. Né? E aí depois disso aí, depois dessa primeira fase, você vai começar a limpar o tabuleiro. Eu achei a ideia do jogo boa, não achei o jogo incrível, nem assim, a massa e tal, mas achei legal. Eu joguei só uma vez, né? Aí gostaria de jogar mais vezes, porque ele pareceu muito, não vou dizer aleatório, porque as cartas não tem tanta variedade assim, mas eu achei muito, não sei, eu simplesmente não peguei se o jogo ele é bom ou não, sabe? Com uma partida só. Eu gostei do conceito, mas aí a aplicação para mim não ficou tão boa, então gostaria de jogar mais vezes, mas a priori até que ele tá bom, ele tá top 2 aqui. Sendo que ele é um top 2 de uma disputa que eu não tô achando interessante, né? Mas é isso, esse é o Winter, um jogo apenas para 2, né? Que eu achei interessante. Gostaria de jogar mais vezes, né? Mas aí é o jogo de César não está mais entre nós. Tá morando em outro canto, né? Não faleceu. Pois bem, e o último jogo, né? O melhor de todos dessa lista, mas aqui simplesmente foi por falta de competição, certo? Sinceramente, existem vários outros carteados que eu joguei esse ano que são legais ao ponto desse, né? Mas aí vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Que é o jogo, o nome do jogo é imenso, é Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o jogo de vaza. Achei desnecessário, eu entendo que você queira botar o nome Senhor dos Anéis no jogo. Tá tocando um alarme, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Mas está me atrapalhando. E aí ele vai ser eu entendo você botar lá o Senhor dos Anéis, né? Mas aí, pra que botar o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, o jogo de vaza? Né? Poderia ser apenas a Sociedade do Anel, o jogo de vaza, que as pessoas vão saber que é do Senhor dos Anéis. Especialmente vendo a capa, né? Não precisaria do nome O Senhor dos Anéis, mas eu entendo, talvez seja algo de contrato, da licença, alguma coisa assim. Pois bem, passado esses pormenores, tá aqui o desenho. Primeira coisa, esse é o jogo que tem a arte mais bonita de todos aqui que eu mostrei, pelo menos eu acho. É como se fosse uns vitralzinho de igreja, bem interessante aí. Ele é um jogo meio que premium, digamos assim, porque ele tem uns toques de madeira, tem uns demarcadores de carta e tal, por isso que ele saiu muito caro. Né? Mas assim, eu não acho que compensa o valor original dele, ele é tipo R$180, o que não faz muito sentido para um jogo de cartas. Né? Mas bom, ele é um jogo de vaza cooperativo, o que me empolgou, vou tirar aqui da tela rapidinho, porque eu sou fã do The Crew. Para mim o The Crew, que é a tripulação, né, é o melhor jogo de vaza que eu já joguei. Ele está em excelência assim. Só que eu fiquei, depois que eu joguei o Senhor dos Anéis, eu fiquei com a impressão de que o The Crew me conquistou pela sua inovação. E o jogo do Senhor dos Anéis é meio que uma cópia do The Crew. Ele faz a mesma coisa que o The Crew faz. Tenta fazer umas coisas diferentes, então não é o mesmo jogo, mas ele é claramente inspirado e aí fica perceptível a inspiração, porque o The Crew não é tão antigo assim e é um jogo muito único. E aí quando você pega um jogo muito único e meio que usa a ideia dele, fica muito na cara a inspiração e fica muito meio feio, sabe até? Porque tira um pouco do mérito do game design, porque ele não é mais um game designer, na minha opinião. Ele é um game developer, que ele pegou um jogo pronto, pegou ele e mexeu para melhorá-lo. E aí termina que a minha expectativa para esse jogo estava mais alta do que o que ele atendeu, mas ainda assim ele conseguiu atender. Ele tem umas coisas diferentes, lógico, do The Crew, tem que ser, senão seria um clone, né? Mas não varia tanto assim. Joguei 7 vezes já o jogo,
Então, bastante vezes, né? O mais que eu joguei aqui, né? O que eu joguei em maior quantidade dessa listinha aqui. Só que eu joguei muito de 2. Joguei apenas 3 vezes com 4 pessoas, perdão. E aí essas 3 partidas foram porque a gente foi perdendo até a gente conseguir ganhar, né? E aí a percepção que eu tive é que ele é muito mais de sorte do que o The Crew. Posso estar enganado, sabe? No sentido de que se você pegou uma mão que faz sentido, né, que orna bem, o jogo vai ser de boas. Se você pegou uma mão que não faz sentido, o jogo vai ficar difícil, sabe? E aí termina que a gente foi jogando mais cenários em 2, eu fui vendo que apareciam mais personagens, e o personagem ele basicamente dita o objetivo que você tem que cumprir. Então, diferente do The Crew, que ele vai ter umas cartas de missão e os jogadores vão pegando elas, aqui você pega um personagem no começo da rodada, tal qual o The Crew, só muda que é um personagem, e ele vai ditar um objetivo para você, né? E aí objetivos são mais diversos do que o do The Crew, né? Mas ainda assim parece que o jogo não é tão interessante quanto o The Crew. Não sei se é porque eu fiquei com esse feeling de que é um The Crew 2, né, com outro tema em cima e tal, né? Mostrando aqui de novo a imagem. Então basicamente você vai ter 4 naipes, de 1 a 8 e um naipe de 1 a 5, que é o naipe do anel. E os personagens aí, esses personagens que têm estrelinhas são obrigados a estar na partida, então se você estiver jogando de 2, nesse cenário vai ter que ter Frodo e Bilbo. Se você estiver jogando com 3, aí vai entrar ou Pippin, né? Acho que é ele aí, ou Gandalf, né? Um dos dois. E aí o Gandalf é muito mais fácil do que o Pippin, o que faz com que o jogo de 3 jogadores perca a dificuldade, mas aí ele coloca uma dificuldade a mais em Frodo para compensar, né? Então ele tenta balancear isso aí, então não vira um problema gigante, mas é um problema claramente assim que acontece. Jogando de 2, que é o que eu mais joguei, né? Você vai fazer um jogador neutro com as cartas em formato de pirâmide, seguindo a lógica do Seven Wonders Duel, né? E basicamente eu não achei o jogo incrível, achei legal, eu quero jogar mais vezes, especialmente com 4 jogadores, né? Inclusive vou tentar jogar hoje com 4 jogadores, mais cenários, né? Mais capítulos, porque o jogo tem 18 capítulos. Então, a vantagem é que ele tem uma jogabilidade legal, né? E é isso aí, depois que você jogou, você pode jogar de novo, né? Não tem problema nenhum, porque meio que muda, né? A dinâmica. Se você mudar o grupo também muda, né? E é isso aí. Cobri aí 9 vídeos, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? Se você conseguiu chegar até aqui, aproveita a oportunidade, né? Para você fazer aí, né? Se inscrever, né? Aqui. Se inscrever, curtir, comentar e tal. Se você chegou até aqui é porque você gostou, não é possível, né? Então comente aí, deixa um comentário. Fala aí qual é. Ranqueie esses jogos, se você jogou eles todos, que a gente tem uma conversa saudável, ou não. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica os jogos. Caso deseje entender os jogos, o manual deverá ser consultado.